pare. Não role a tela. Isto não é um acaso, não é uma sugestão do algoritmo. É uma convocação. Deus me enviou aqui, nesta hora específica, para falar diretamente com a pessoa que se convenceu de que está destinada a caminhar sozinha. Você, que fez as pazes com uma solidão que nunca foi o plano original de Deus para a sua vida. Saiba disto, um encontro específico, com uma pessoa específica, já foi liberado nos céus, em sua direção. No momento em que você respira, emissários já estão em movimento para orquestrar um cruzamento de caminhos. O que está vindo não é um talvez, não é uma possibilidade, é uma certeza espiritual que já está em trânsito e que vai encontrar você. Fique comigo até o fim, porque eu vou te entregar as chaves, os sinais de reconhecimento, para que você não confunda esta pessoa enviada por Deus com as distrações e os ecos do seu passado. A paz que ela trará ao seu espírito será o primeiro selo de autenticidade. E eu ainda não te disse a coisa mais importante. Eu sei da dor que você carrega. É uma dor silenciosa, que vive na quietude do cômodo depois que as visitas vão embora. É o eco no seu peito depois de um dia produtivo, mas que termina com um vazio inexplicável. É a ferida deixada por relacionamentos que começaram com a mais alta das promessas e terminaram em ruínas, cravando no seu coração a mentira tóxica de que é melhor ficar sozinho ou não existe mais ninguém para mim. Essa fortaleza que você construiu ao redor do seu coração, sob a bandeira da independência e do foco em Deus, tornou-se uma prisão bem decorada, espiritual, mas ainda assim uma prisão. E a respiração que você acabou de prender no segundo em que ouviu isso confirma que esta palavra encontrou o endereço certo. O medo de ser vulnerável novamente tornou-se o seu carcereiro. O que você tem chamado de deserto em sua vida relacional, Deus me instruiu a chamar de prensa de azeite. Cada desapontamento, cada porta fechada, não foi rejeição, foi proteção. Deus estava esmagando suas expectativas humanas, suas ilusões sobre o que o amor deveria ser, para extrair o óleo puro da sabedoria divina. Você não estava sendo punido, estava sendo preparado. Cada pessoa errada que cruzou seu caminho foi um professor severo. Um professor que, através da dor, afiou o seu discernimento. Você aprendeu, da forma mais difícil, a reconhecer o que não vem de Deus. Seu espírito agora tem uma assinatura de paz que não pode ser falsificada. Você não sabia, mas estava em treinamento intensivo para o encontro que está prestes a acontecer. Se você sentiu no seu espírito que esta palavra é para você, aperte o like, não como uma interação, mas como um ato de concordância silenciosa com o céu, um sinal de que você apareceu para receber o que foi preparado para a sua vida. Essa estação de espera dolorosa não foi um acidente, não foi um castigo. Foi um campo de treinamento divinamente orquestrado para te qualificar para um tipo de conexão que o seu eu do passado não poderia sustentar. A parte mais profunda do que eu tenho para te dizer ainda está por vir. Fique, respire fundo agora mesmo. Eu quero que você, por um instante, pare de apenas ouvir e comece a sentir. Sinta o ar no cômodo onde você está. Sinta o peso do seu corpo na cadeira. O que eu vou te dizer nos próximos minutos vai reorganizar a maneira como você lê as últimas semanas da sua vida. Você está prestes a entender que nada foi por acaso. Houve uma inquietação santa no seu espírito. Não houve. Um desejo súbito e inexplicável de arrumar a casa, de jogar fora coisas velhas, de limpar espaços que estavam esquecidos. O que parecia um surto de ansiedade ou organização era, na verdade, o seu espírito construindo o ninho. Era Deus te movendo para preparar o lugar para a chegada de uma nova estação e de uma nova pessoa. Você também sentiu uma fadiga profunda com o superficial, uma exaustão de conversas rasas, de flertes vazios, da busca por validação em aparências. O que você temeu ser cinismo ou o início de uma amargura era, na verdade, o seu paladar espiritual sendo purificado. Deus estava te treinando para reconhecer o sabor da paz e rejeitar o açúcar viciante da paixão carnal. E por causa dessa purificação,
Você tem sentido uma paz estranha, onde o mundo te ensinou a esperar ansiedade. Uma calma na presença de certas pessoas, onde antes haveria borboletas no estômago. O que você interpretou como falta de interesse ou falta de química é, na verdade, o selo do Espírito Santo. A ausência de agitação é o sinal da aprovação divina. E houve aquela conversa, não houve? Aquele momento, talvez com um estranho, talvez com um novo contato, em que a pessoa mencionou casualmente um sonho secreto seu ou uma dor específica que você nunca verbalizou para ninguém. O que pareceu uma coincidência chocante foi o Espírito Santo em tempo real, entregando as credenciais do emissário que ele enviou à sua vida. Finalmente, houve o silêncio protetor. Uma relutância recente em falar sobre sua vida, em pedir conselhos, em se expor. O que seus amigos podem ter chamado de isolamento e o que você temeu ser resignação era, na verdade, o Pai te colocando em um casulo. Ele estava guardando a semente da promessa da contaminação do mundo, protegendo o que é santo antes que estivesse pronto para ser visto. Se você crê que seu tempo de espera foi um tempo de preparo, digite "Eu fui preparado" nos comentários. Não como uma interação, como uma assinatura de aliança. O ato de digitar sela o entendimento de que cada passo da sua jornada foi desenhado por um arquiteto que não comete erros. Estes sinais não são eventos isolados. Eles são as luzes de uma pista de pouso sendo acesas em sequência, preparando o caminho para o que já foi liberado nos céus. Eles são a prova de que as duas plantas de construção, a sua vida e a vida dessa outra pessoa, estão prestes a se encontrar no ponto exato que o arquiteto planejou desde o início. Mas existe uma palavra, no hebraico original, que descreve a função exata desta pessoa que está chegando. É uma palavra que foi achatada nas traduções, perdendo seu poder e seu peso. Eu estou prestes a devolver o significado original desta palavra para você. Fique comigo. A pessoa que está vindo não é um prêmio de consolação. Não é um novo interesse amoroso para te distrair da sua dor. Ela é a manifestação física do fim de um ciclo de esterilidade na sua vida. Ela funciona no espírito como um goel. É uma palavra hebraica, goel. Significa parente remidor. Nas traduções modernas, a palavra foi diluída para redentor ou parente próximo, mas o peso original é muito maior. O goel era a pessoa divinamente encarregada de resgatar a terra, a dignidade e a linhagem de um parente que havia caído em desgraça ou pobreza. Ele não agia por caridade, ele agia por uma obrigação de aliança para restaurar o que foi perdido. Essa pessoa que Deus está enviando não vem apenas para te amar, ela vem para resgatar e restaurar uma área da sua vida que você já tinha declarado como perdida para sempre. Ela é a prova viva de que Deus não apenas ouviu suas orações, mas as respondeu de uma forma que excede e muito as suas especificações. Ela é a resposta para perguntas que você nem teve coragem de fazer. É exatamente por isso que você vai reconhecê-la não pela paixão, mas pela paz. Ao encontrá-la, seu espírito não gritará "Eu te desejo", mas sussurrará "Eu te reconheço". Seus olhos não transmitirão uma demanda, mas um descanso. Você sentirá que a conhecia de algum lugar, de um tempo antes do tempo. Na primeira conversa significativa, as palavras fluirão como um rio. E em algum ponto, sem que você espere, essa pessoa mencionará casualmente um sonho que você guarda em segredo ou uma dor específica que você nunca conseguiu nomear. Será como se ela tivesse recebido um briefing confidencial sobre a sua alma antes de chegar. E o seu corpo, que carrega a memória de cada traição, vai te dar o selo final. Na presença dela, a ansiedade crônica no seu peito vai se dissipar. Você vai respirar mais fundo. A ausência das borboletas no estômago será o seu sinal mais claro. Onde a carne esperaria agitação, o espírito encontrará um profundo e inabalável repouso. Aperte o like agora, não por mim, mas porque existe outra pessoa, em algum lugar, que está a uma oração de desistir. Seu like pode ser o sinal que o algoritmo precisa para levar esta palavra até ela e reacender a fé que está se apagando. Há uma história nos arquivos do céu
que serve como o seu espelho neste exato momento, é a história de Ruth. Imagine a cena. Ruth era uma viúva, uma estrangeira numa terra que não era a sua, sem futuro, sem herança, sem esperança. Sua única opção era catar as sobras de grãos que os ceifeiros deixavam para trás no campo de um homem que ela nem conhecia. É exatamente assim que você tem se sentido no campo dos relacionamentos. Um estranho, um estrangeiro, catando migalhas de afeto, sobras de atenção, convencido de que o seu destino é apenas sobreviver com o que os outros deixam cair. Você olhou para a sua linhagem de relacionamentos e viu apenas o fim da linha, a esterilidade, a perda. Então, um homem chamado Boaz entra na história. E Boaz não a vê apenas como uma mulher pobre. Ele a vê. Ele vê sua lealdade, sua história, sua honra, mesmo em meio à sua pobreza. E ele age não por pena, mas como seu Goel, seu parente remidor. Ele a cobre com sua proteção, restaura sua dignidade e, por fim, redime sua herança, casando-se com ela e continuando sua linhagem. É exatamente aqui que você está agora, neste exato momento. A mesma mão que moveu Boaz em direção a Ruth está se movendo na sua vida esta noite. A pessoa que vem não é apenas um parceiro, é um remidor da sua esperança, um restaurador da sua honra. O mecanismo divino não muda. O que foi feito por Ruth está sendo liberado para você. O arquiteto celestial que desenhou a planta da sua vida e a planta da vida dessa pessoa em paralelo, está agora juntando as duas peças. O que parecia duas jornadas separadas e sem sentido, eram, na verdade, duas linhas convergindo para este exato ponto no tempo. Você não é um acidente na história de ninguém. Você é o ponto de encontro. Você não é mais o solitário ou o esquecido. Sua identidade, nesta nova estação, é o ponto de encontro. O lugar onde a estratégia do céu se torna visível na Terra, onde duas histórias divinamente orquestradas finalmente se cruzam para criar algo que nenhuma delas poderia gerar sozinha. Inscreva-se neste canal, não por conteúdo, mas para que a próxima palavra de instrução, o próximo passo para guardar esta nova aliança, encontre você sem demora e sem que o inimigo a intercepte. A verdade mais profunda ainda está por vir. Porque essa conexão não vem apenas para mudar seu status de relacionamento. Ela vem para te dar um novo nome. Uma nova identidade que você sempre carregou, mas que nunca ninguém te disse. Fique comigo. Eu te prometi que esta conexão viria para te dar um novo nome. E é aqui, neste momento, que o céu para de falar sobre você e começa a falar para você, declarando a sua verdadeira identidade. Porque para receber o que foi liberado, você precisa primeiro se tornar quem você foi forjado para ser na longa espera. Isto não é uma simples nomeação, é uma ativação. O primeiro nome que o céu te dá nesta noite, a primeira identidade que é selada sobre o seu espírito, é o preparado. Este nome redime cada segundo do seu passado. Ele declara que a sua espera não foi um tempo passivo, mas um processo ativo de forja. Cada lágrima regou o solo, cada oração silenciosa construiu uma fundação que agora pode sustentar o peso da glória que está vindo. E porque você é o preparado, você está, a partir de hoje, proibido de olhar para trás com arrependimento. Você está autorizado a ver sua história não como uma lista de fracassos, mas como seu currículo de qualificação. O preço pela sabedoria que você carrega foi pago na sua totalidade. Você não deve mais nada ao seu passado. O segundo nome que o Espírito Santo sussurra sobre você é o guardião da aliança. Isto te eleva da posição de quem apenas recebe para a de quem zela. A conexão que está vindo não é um presente para ser consumido, mas uma aliança para ser guardada. O que Deus está te entregando é solo sagrado. E solo sagrado exige um guardião. Como o guardião da aliança, você recebe, neste exato momento, a autoridade do silêncio estratégico. Você está sendo comissionado a proteger esta semente tenra das vozes do cinismo, das mentes estéreis
e até mesmo dos amigos bem-intencionados, que não têm a estrutura espiritual para entender a arquitetura do que Deus está fazendo. Nem todo mundo merece um assento na primeira fila da sua nova estação. E, finalmente, o nome que define sua posição no mapa do céu. Você é o ponto de encontro. Sua vida deixa de ser uma série de eventos aleatórios e se torna o local designado no tempo e no espaço onde duas histórias, orquestradas em paralelo por décadas, finalmente se cruzam. Você não é um acidente na história de ninguém. Você é o destino divinamente apontado. Esta identidade te move da audiência para o centro do palco da estratégia de Deus. Você não é um personagem secundário esperando que a vida aconteça. Você é a localização. O próprio chão que você pisa é o marco zero onde o céu e a terra estão se encontrando para inaugurar um novo capítulo do reino. Aperte o like mais uma vez. Não por mim, não por este canal. Aperte porque em algum lugar, uma pessoa cuja fé está por um fio encontrará esta palavra por causa do que você acabou de fazer. A plataforma responde à sua concordância. Use-a como ministério. Seu movimento alcançará um rosto que você não pode ver. O arquiteto que desenhou as duas plantas de construção em segredo, que trabalhou nos detalhes da sua alma e da alma da outra pessoa, agora declara que as duas partes estão prontas para o encaixe. A fundação está curada, a estrutura está fortalecida. O tempo da construção solitária terminou. Mas entenda isto com toda a sobriedade do seu espírito. Quando uma obra desta magnitude é iniciada, quando uma aliança deste peso é selada, o inimigo não fica em silêncio. Ele vai se mover, e eu estou prestes a te mostrar exatamente como ele virá, as táticas que ele usará para tentar sabotar a fundação antes que o cimento seque. Fique comigo. Escute-me com toda a atenção do seu espírito, porque no momento em que você começa a operar nestas novas identidades, no exato instante em que o seu coração aceita que você é o preparado e o ponto de encontro, uma resistência será acionada. O inimigo não vai te entregar a sua nova estação em uma bandeja. Ele vai testar a sua resolução, e eu fui enviado aqui para te entregar o briefing de combate, para nomear as 3 táticas que ele usará e as 3 armas que você usará para anulá-las. A primeira tática, que chegará nas próximas 72 horas, é o fantasma do passado. No momento em que a nova conexão enviada por Deus começar a criar a primeira raiz, o inimigo enviará um emissário do seu Egito pessoal. Será uma mensagem de texto de um ex, um e-mail inesperado, um encontro casual com alguém que partiu seu coração. O objetivo é um só: confundir sua lealdade, testar se você realmente deixou o passado para trás e te puxar de volta para o ciclo de onde Deus acabou de te resgatar. Sua arma contra isto é o decreto do silêncio e do bloqueio. Você não responde. Você não se explica. Você não oferece um fechamento que nunca foi seu para dar. A resposta é um ato de autoridade espiritual. Apague a mensagem, bloqueie o contato e declare em voz alta, no cômodo onde você está: meu passado está selado no sangue de Cristo. Eu não negocio com fantasmas. Eu não retorno para o Egito. E então você segue em frente, sem olhar para trás. A segunda tática virá de dentro do seu próprio acampamento. É a injeção de cinismo. O inimigo usará a voz de amigos e familiares bem-intencionados para plantar sementes de dúvida sobre a nova pessoa ou a nova estação. Você ouvirá frases como: é bom demais para ser verdade. Vá com calma. Você se envolve muito rápido. Qual é o truque? Eles chamarão de prudência o que o céu chama de incredulidade. Sua arma contra esta sutil sabotagem é o círculo de fogo informativo. Você, como guardião da aliança, cria um perímetro de silêncio sagrado ao redor desta nova obra. Você só compartilha detalhes íntimos com 1 ou 2 pessoas que já provaram ser guardiãs da sua fé e não fofoqueiras do seu processo. Para todos os outros, a resposta é vaga, firme e final. Deus está fazendo algo novo na minha vida. Agradeço sua preocupação. Você não precisa da aprovação deles.
apenas da permissão de Deus. A terceira e mais perigosa tática será um ataque interno. Sentindo que está perdendo o controle, o inimigo injetará em você um espírito de ansiedade. É a tirania da urgência. De repente, você sentirá uma pressa avassaladora para definir o relacionamento, para exigir rótulos, para buscar certezas antes do tempo. Esta urgência não é sua. É um veneno projetado para te fazer quebrar, com o peso da sua própria insegurança, a conexão delicada que Deus está tecendo. Sua arma é o ritmo da paz. Você faz um pacto com Deus agora mesmo de que a paz será sua única bússola. Se a paz se retira de uma decisão, você não avança. Se a ansiedade te impulsiona, você para. Você declara diariamente pela manhã e à noite: eu me movo no ritmo do céu, não na urgência do inferno. A paz é meu GPS e eu não dou um passo sem ela. Inscreva-se nesta transmissão, não por conteúdo, não por entretenimento. Inscreva-se para que a próxima palavra de instrução, preparada para a sua frequência específica, encontre você sem resistência, sem demora e sem que o inimigo a intercepte antes de chegar. Assinaturas são assinaturas no invisível. A sua foi solicitada esta noite. Assine pressionando o botão. O ato é registrado em lugares que registram atos. Você não está apenas se inscrevendo em um canal. Está confirmando que aceita o comissionamento para a próxima fase da sua jornada. E agora, eu quero que você mude sua postura. Onde quer que você esteja, eu te chamo para uma posição de recepção. Se puder, feche seus olhos. Coloque uma mão sobre o seu coração. Sinta a batida. Sinta o calor da sua própria mão. Respire fundo. Não uma respiração de ansiedade, mas uma respiração de rendição. Nós estamos mudando da esfera da informação para a da impartição. Neste solo sagrado que criamos, com a sua permissão, nós vamos fazer um trabalho espiritual. Eu não estou mais falando para a sua mente, mas para o seu espírito. O que foi liberado no céu precisa agora ser liberado na terra do seu coração. Prepare-se para soltar o peso que você carrega há tanto tempo que se esqueceu que ele não é seu. Neste momento, em nome daquele que te enviou a mim, você solta a memória da última traição. Sim, essa. A que cimentou a mentira no seu coração de que era melhor caminhar sozinho. Você a solta agora. Você libera a pessoa, a dor e, mais importante, você libera a si mesmo da obrigação de carregar essa história como sua identidade. Ela não é mais sua. Você solta a lista de pré-requisitos que você secretamente criou para um parceiro. Aquela lista detalhada, nascida da dor, que se tornou uma fortaleza contra a surpresa de Deus. Você a rasga em espírito. Você entrega a caneta de volta para o arquiteto e confia que o que ele desenhou é infinitamente superior ao que você poderia especificar. Você solta a vergonha sutil de ainda se sentir sozinho, aquele sussurro que te acusa nas madrugadas, dizendo que se você fosse mais espiritual, mais curado, mais completo, você não sentiria esse vazio. Isso é uma mentira do inferno. Sua honestidade com sua dor é o que te qualificou para esta cura. Você solta a vergonha e recebe a honra. E por fim, você solta o medo paralisante de que tudo isso seja apenas mais um ciclo de esperança e desapontamento. O medo de que essa palavra te eleve apenas para te deixar cair de uma altura maior. Em nome daquele que é fiel e verdadeiro, você solta esse medo de ser vulnerável novamente e o troca pela coragem de acreditar na bondade de Deus uma vez mais. Sele esta palavra no seu espírito. Digite a frase completa nos comentários. Eu sou um guardião da aliança. Não como um comentário, como o seu selo verbal. Sua assinatura no decreto que acabou de ser liberado sobre a sua vida. O ato de digitar ancora no físico o acordo que o seu coração já fez no espiritual. E agora, nós não apenas liberamos, nós ativamos. Eu chamo à frente o preparado no que existe em você. Essa identidade agora te dá autoridade para olhar o seu passado como um currículo de qualificação, não uma lista de falhas. Você está ativado para andar sem arrependimento, sabendo que cada passo te trouxe exatamente até aqui. Eu chamo à frente
o guardião da aliança. Pois, essa identidade te entrega as chaves do silêncio estratégico e do discernimento afiado. Você está ativado para proteger o que é santo, para criar perímetros de fogo ao redor da nova obra de Deus e para negar acesso a mentes estéreis. Você não é mais uma vítima das circunstâncias. Você é um guardião do portal. E eu chamo à frente, com toda a autoridade do céu, o ponto de encontro. Sua vida está ativada como a localização geográfica e espiritual de um encontro divino. Você não está mais procurando. Você é o lugar procurado. Seu espírito está magnetizado para a chegada da promessa. Sua alma é o solo fértil onde a aliança vai fincar raízes. O arquiteto celestial, que por tanto tempo trabalhou em duas plantas de construção separadas, agora as une em uma só. Ele está neste momento largando suas ferramentas de desenho, porque o tempo do planejamento terminou. O que existia no papel agora se torna um canteiro de obras ativo na sua vida. A planta se tornou um portal. Não diga amém ainda. Nós não terminamos. Há algo que o céu ainda precisa fazer sobre você. Nós fizemos a nossa parte, agora o céu fará a dele. Fique comigo. A parte mais profunda ainda está por vir. E agora, para selar o trabalho, nós ativamos a cobertura. Eu coloco uma sebe de fogo espiritual ao redor do seu coração. Eu declaro que ele permanecerá aberto para receber o amor de Deus, mas estará ferozmente protegido contra a manipulação, a sedução e a agenda do inimigo. A vulnerabilidade que você oferece será a sua maior força, não a sua maior fraqueza. Eu estendo esta cobertura sobre a sua mente. Eu declaro que a clareza que você recebeu nesta hora não será roubada. Nenhum espírito de confusão, dúvida ou análise excessiva encontrará lugar em seus pensamentos. Sua mente se torna um santuário de paz, e você terá a capacidade sobrenatural de discernir entre a voz de Deus e o eco do medo. E, finalmente, nós selamos o seu futuro. Nós o cobrimos com o sangue do Cordeiro e declaramos que ele se desdobrará no tempo perfeito de Deus, não no cronograma apressado do homem. Cada encontro, cada passo, cada porta que se abre a partir de hoje está sob a jurisdição do céu. O que Deus começou, ele mesmo levará à perfeição. Nós quebramos o poder do fantasma do passado sobre a sua lealdade, quebramos a semente da injeção de cinismo antes que ela possa criar raiz, e quebramos a autoridade da tirania da urgência sobre o seu ritmo. Filho, filha, eu vi cada lágrima que caiu no silêncio do seu quarto. Nenhuma delas foi desperdiçada. Cada uma foi coletada como uma oração líquida, e com elas eu reguei o solo da promessa que está prestes a brotar na sua vida. A pessoa que eu envio não vem para te completar, pois você já é completo e inteiramente meu. Ela vem para multiplicar. Ela não é a resposta para as suas orações. Ela é a companheira de jornada com quem você descobrirá as respostas que eu já coloquei dentro de você. A paz que você sentiu, aquela calma que o mundo não entende, é a minha assinatura. Eu te treinei a reconhecer o meu toque, a minha presença. E é essa paz que será o selo em cada passo desta nova aliança. Não duvide da ausência de caos. Celebre-a como a prova da minha mão. Eu estava com você quando você limpou sua casa sem saber por quê. Era a minha mão te guiando para preparar o ninho. Eu estava com você quando você se cansou do superficial, purificando seu paladar para o banquete que eu preparei. Nada em sua jornada foi em vão. Tudo foi eu. Então prepare-se para receber. Não o que você pediu em suas listas detalhadas, nascidas da dor, mas o que eu sonhei para você, na eternidade, antes mesmo que seu coração soubesse o que era a solidão. O que está vindo é maior, é mais puro, é meu. Você está comprometido, está comissionado, está enviado. Você está comprometido, está comissionado, está enviado. Você está comprometido, está comissionado, está enviado. Não diga amém ainda. Apenas respire. Sente-se no peso e na glória do que acabou de ser decretado no céu e selado na terra da sua vida. Agora,
Você pode dizer amém. Envie isto para uma pessoa específica, não para sua lista de contatos. Uma pessoa. Alguém cuja fé ainda está de pé, mas cujas mãos estão cansadas de esperar. Alguém que parou de orar em voz alta há meses porque não acreditava que alguém estava ouvindo. Você sabe exatamente de quem estou falando. O rosto deles acabou de aparecer em sua mente. Envie para eles. Eles também estavam na lista do céu esta noite. O que quer que esta hora guarde para você a seguir, as horas suaves que restam, o silêncio que retorna quando você desliga este aparelho, que seja a noite em que você se lembrou do que foi decretado sobre a sua vida. A transmissão chegou. A nova identidade está selada. O perímetro está operacional. Você não é a mesma pessoa que era quando apertou o play.